E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Fabrício, sou o atual membro da Fundação Azimo e hoje eu vou dar início a vocês a uma série de programação em C. Então hoje eu vou estar ensinando vocês o que é a programação C, por que a gente deveria estar utilizando ela, como é que a gente faz para instalar o programa que a gente vai estar utilizando para fazer as aplicações aqui, que no caso é o Visual Studio. E também algumas configurações do nosso compilador, que é o MinGW. Ele vai servir para a gente tanto configurar o GCC quanto o G++ também. No caso, o G++ seria para compilar programas que são baseados em C++. E, bom, a princípio a gente não vai estar utilizando C++, o intuito do vídeo vai ser focado em C, mas como o MinGW já oferece o suporte para a gente estar instalando o compilador de G++, a gente vai aproveitar para fazer duas coisas numa vez só. Futuramente também você pode estar aprendendo a programação C++, que é basicamente o C, só que com mais coisas, né? C++. Enfim, o que é a programação C de fato? Bom, a programação C, você provavelmente está vendo do celular, do computador, ela está em tudo quanto é lugar que você possa imaginar que possa existir ou um eletrodoméstico, ou um aparelho, alguma coisa inteligente, ou também em sites, aplicativos e jogos, enfim. Há muitos jogos que são baseados em C e C++. Há muitos softwares e programas que também são baseados em C++. E, bom, o computador, toda a arquitetura também de sistemas operacionais são baseados em C++. E há diversos outros exemplos que eu poderia estar citando aqui. Eu poderia estar gastando, sei lá, o dia inteiro aqui falando para vocês de exemplos de aplicações em C++. Mas, enfim, a gente tem bastante exemplos, não vou estar abordando todos, mas saiba que C e C++ está em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Mas por que você deve aprender a linguagem C? Bom, a linguagem C, como os exemplos que eu falei, ela está em tudo quanto é lugar e ela é a introdução para você entender como é que o ser humano, eu, programador, comunico com a máquina. Como é que eu passo instrução para ela, como é que eu mando ela fazer o que eu quero. Então, baseado na lógica de programação que você pode aprender e futuramente vai aprimorar para aprender outras linguagens, você pode estar mandando instruções específicas, você pode estar mandando o computador fazer alguma coisa e há uma liberdade imensa do que você pode fazer. A gente pode fazer projetos de Arduino, a gente pode fazer um site, a gente pode fazer programas, a gente pode fazer um jogo. Então, aprender a lógica de programação, aprender o que é a linguagem C, é basicamente o primeiro passo nesse mundo vasto que é a programação. Bom, então dito isso, agora que creio eu, talvez eu tenha convencido a você de programar a linguagem C, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para instalar o programa com o qual a gente utiliza para estar fazendo os nossos códigos. Bom, então eu estou aqui no meu navegador. Eu vou primeiro pesquisar pela ferramenta com a qual a gente vai utilizar. Como eu falei, né, a gente vai usar o Visual Studio, então é só pesquisar aqui Visual Studio Download. É esse site aqui, né, do VS Code, vulgo VS Code também, a gente chama de VS Code ou Visual Studio Code. Eu vou baixar a versão que é para o meu computador, no caso Windows 10. Só clicar aqui nesse botão maior. Bom, então baixado o nosso VS Code, a gente vai pegar aqui para executar. A gente vai concordar aqui com os termos. Aqui você pode só clicar em avançar. Essa parte aqui do path é importante, a gente vai dar uma olhadinha depois, mas não para o VS Code, é para o MinGW. Anotem bem isso. Então só clicar em avançar e instalar aqui. Bom, eu não vou instalar porque eu já tenho o meu VS Code aqui previamente instalado. Já tenho aqui umas programações aqui que eu fiz de teste. Mas enfim. Você pode só clicar aqui em instalar, ele vai fazer a instalação e vai perguntar se você quer abrir o VS Code, provavelmente. Você clica aqui não, porque a gente vai fazer mais uma configuração. Que no caso, aqui é o MinGW. O que é o MinGW? Bom, primeiramente o VS Code, ele é basicamente como se fosse um editor de texto,
Só que muita coisa que tem no VS Code, ele não vem já pronto. Tem algumas coisas que a gente tem que arrumar, sabe? Então, para programar em C, a gente tem que baixar o compilador da linguagem C, porque o VS Code, ele por padrão, não vem com essa programação já predefinida, no caso essa configuração para estar compilando nossos códigos. E o que seria a compilação, né? Já que eu estou falando sobre isso. Bom, você tem o seu arquivo ali em C, C++, enfim, e aquilo não é o código em máquina propriamente dito, porque você vai lá, tá criando o seu programa, vai escrever lá o que você quer fazer, e no final você tem que compilar. O que seria compilar? É você pegar esse código e traduzir para o código de máquina, que no caso seria os códigos binários, uns e zeros, que é o que a máquina entende. Então a gente vai pegar para baixar esse instalador, que é basicamente o nosso interpretador de código. Ele também pode apontar erros que está no nosso código. Bom, então eu vou pesquisar aqui MinGW, só dar uma pesquisa aqui. Ele vai aparecer esse link aqui do SourceForge, que é justamente o que a gente quer. Então eu clico aqui no site do MinGW, clico aqui em Download, e ele vai começar a baixar assim que terminar aqui o nosso contador. Então ele baixou, o programa é bem rápido. Eu acho que ele baixa mais coisas quando a gente clica para instalar. Bom, então eu cliquei aqui para instalar, é só executar o programa e clicar na instalação. Ele pergunta aqui do diretório, eu por padrão já vou deixar aqui na pasta C, inclusive isso aqui é importante, se você já quiser copiar, mas eu vou mostrar certinho depois. Essas opções que estão selecionadas aqui, você pode deixar do jeito que está mesmo. E clicar em continuar. Então ele vai baixar uns arquivos referentes ao compilador. E assim que terminar de baixar, eu já volto para mostrar para vocês, tá bom? Bom, então ele baixou aqui os arquivos referentes, eu vou clicar aqui em continuar. E ele já vai aparecer essa janelinha perguntando quais são os arquivos, né, referentes ao que eu quero instalar para estar justamente usando o G++, né, o GCC também. Então, no caso, a gente vai marcar essa opção aqui do Developer Toolkit. Clica aqui em Mark for Installation. A gente faz o mesmo pro MinGW base. E aqui eu vou estar marcando o GCC G++, né, que no caso é o nosso compilador. Bom, e marcadas essas opções, eu vou vir aqui em Installation e vou clicar Apply Changes. Então ele vai pegar para instalar essas opções que a gente marcou, então é só clicar aqui em Apply. E ele vai estar baixando os arquivos respondentes e fazendo a instalação do nosso compilador. E assim que terminar eu já volto. Bom, então terminou aqui a instalação, ele abriu essa janela, está falando que todas as mudanças foram aplicadas com sucesso. Então eu posso aqui pegar para fechar e fechar a nossa janela. Então, antes de abrir o Visual Studio de fato, a gente vai fazer a configuração que eu tinha falado, né? Lembra do caminho que eu tinha falado para copiar ou anotar? Enfim, se você não copiou, não anotou, não tem problema, a gente vai fazer isso agora. Então a gente vai fazer a configuração para com que... O que acontece? O MinGW, ele já está com as aplicações dele lá dentro da pasta na C2 pontos. O problema é que ela não é acessível em qualquer lugar que eu for executar algum comando referente ao MinGW. Então, para a gente estar adicionando esse MinGW em qualquer projeto, digamos assim, a gente edita as variáveis do ambiente do nosso sistema. Então, eu posso vir aqui para pesquisar no Windows por variáveis. Ele vai aparecer aqui, editar as variáveis do ambiente do sistema. No caso, ele abre esse menuzinho aqui também. Se eu quiser também, eu posso dar um Windows R e digitar esse comando aqui, ó, sysdm.cpl, que também abre a mesma janela. No caso aqui na parte de avançada, né? Então está aqui o botão de variáveis do ambiente e vai abrir
duas partes. A primeira aqui para o usuário, no caso o meu, Fabrício, né? E a do sistema. Bom, se você quiser configurar somente no usuário com o qual você está logado, você vai fazer nessa parte aqui. E se você quiser configurar de qualquer usuário que você for entrar, você faz na parte aqui de baixo. Bom, como para mim tanto faz, eu vou fazer do sistema só para garantir, né? Caso eu venha trocar de usuário ou algo do tipo. Então, a gente vai procurar por path, que no caso é esse nome aqui de variável. Então, eu posso dar um duplo clique, ou também clicar aqui em editar. E aqui a gente tem já, no caso de vocês podem estar diferente, a gente tem alguns compiladores, algumas coisas que já tem por padrão. Por exemplo, o System32 tem todos os arquivos referentes à pasta, arquivos e comandos da pasta System32, no caso o CMD, o PowerShell, enfim, entre outras opções. No caso aqui, por automático, eu acho que ele acabou adicionando na instalação, mas caso o seu talvez não esteja aqui, talvez tenha dado algum problema na instalação, alguma coisa assim, você clica aqui em novo e aí você vai adicionar o caminho do MinGW, que no caso na instalação a gente marcou o padrão lá, né? Ele vai estar na C2 pontos, aqui na pasta do MinGW e na pasta bin. Como vocês podem ver, se eu descer um pouquinho aqui mais embaixo, a gente tem esses dois arquivos aqui, ó, na pasta bin do MinGW, que no caso é o G++ e o GCC. Então, se eu adicionar esse diretório no path, quer dizer que independente do local com o qual eu executar o CMD, ele vai estar chamando esses comandos da pasta do MinGW. Então, vai ficar mais claro quando mostrar isso no VS Code, mas enfim, como é que eu faço? É só eu clicar aqui na onde está a pasta bin, dar um clique, ele vai aparecer esse caminho aqui, eu posso dar um Ctrl C, e aí eu clico aqui para adicionar uma nova variável e dou um Ctrl V. Então ele vai adicionar o exato caminho aqui que já está. Então eu posso só apagar aqui, né, para não estar duplicado. E eu dou um OK aqui. Bom, então feita a configuração aqui, né, vamos só testar. Abrir o nosso terminal, se eu quiser eu posso escrever aqui no Windows CMD. Ou apertar Windows R e escrever CMD. Ele abre o nosso terminal. Eu vou ver a versão do meu GCC. Então eu dou um GCC -- version. Ah lá, ó, ele exibiu pra gente qual é a versão do GCC. Se eu também colocar o G++, né, para ver se o outro compilador está funcionando, ah lá, ó, deu certo também. Então a gente vai agora criar um projeto no VS Code e ver como é que a gente pode estar utilizando esse compilador dentro do VS Code. Bom, então o seu VS Code provavelmente deve aparecer assim. Deve também aparecer uma tela de boas-vindas ou algo do tipo. No caso o meu tá aqui também, o de boas-vindas. Tem aqui a parte do chat, né? A gente não vai estar utilizando ela. Se você quiser fechar, inclusive, porque agora o VS Code ele é integrado com inteligência artificial. Então, se você tiver alguma dúvida em referente ao código, você pode escrever aqui qual seria a sua dúvida. Mas eu não vou usar, então eu vou fechar aqui. E bom, aqui ele fala para você abrir uma pasta e é o que a gente vai fazer. Então eu posso clicar aqui, né, Open Folder, ou vir aqui em File e Open Folder. Bom, eu já criei uma pasta, né, no caso tá aqui Unifei. Eu recomendo que você guarde em algum lugar organizado, que não fique de preferência na área de trabalho. Criei a pasta aqui, ó, vídeo 1, programação C. Vou dar um Select Folder. Bom, como vocês podem ver, eu já escrevi um código aqui, um código bem simples, só para testar como é que vai funcionar o compilador. Inclusive, se quiserem copiar também para testar num código seus, para ver se está tudo certo. Eu escrevi Olá Mundo. Línguas antigas diz que se você não escrever Olá Mundo na sua primeira aplicação, você não vai aprender a linguagem. Então, recomendo que vocês copiem e colhem no código de vocês. Enfim, como é que a gente vai fazer? Aqui eu já dei um Open Folder, né, na nossa pasta, certo?
Eu fiz aqui o código. Para fazer o código, eu posso vir aqui em File, New File, que posso selecionar Text File. E aqui eu coloco o meu código, né? Então, deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V, né? Só para mostrar para vocês como é que eu fiz. Vou dar um salvar quando eu terminar a aplicação aqui. E eu posso escolher o nome do meu arquivo. Vai estar aqui, você vai selecionar aqui, colocar o nome do seu arquivo. E aqui você pode selecionar a extensão. No caso nosso seria a extensão em C, né? E eu vou salvar aqui no nosso arquivo. Bom, só sobrescrevi ali só para mostrar para vocês como é que a gente pega para salvar. E vamos fazer a nossa compilação. Então, meu código aparente está certo. Eu quero compilar para ver se realmente aparente está tudo certo. Então, como é que a gente faz? Eu venho aqui nesse reticências e tem um menuzinho aqui de terminal. Não sei se no de vocês às vezes aparece direto aqui no terminal, mas enfim, é só clicar aqui na onde deve aparecer terminal e você clica aqui na opção de novo terminal ou new terminal, se o seu tiver em inglês. E aí ele vai abrir o nosso terminal já na pasta do nosso projeto, né, que a gente selecionou no Select Folder ou abrir pasta. E aqui, inclusive, eu posso dar até um version, escrevi errado, version no meu GCC lá. Ele exibe da mesma forma que estava lá no nosso CMD. Dá para mim compilar também utilizando o CMD do Windows. Então, se eu abrisse lá a pasta que está o projeto executado, se o código, o comando GCC também funcionaria igual. Mas no VS Code ele tem um terminal já incluído nele e é o que a gente vai estar utilizando, que inclusive é até mais fácil de se utilizar. Então, vou dar um GCC aqui, né? Eu vou editar esse comando porque eu não quero mais saber a versão. No caso, vai ser o que? Eu quero compilar o nosso código main. Eu posso só escrever M aqui e dar um tab, que ele vai preencher automaticamente. Olha lá, então eu vou compilar meu código main e a saída dele, né? O nosso output, o argumento O. Se eu não colocar nada e só mandar compilar o código, ele por padrão vai gerar um arquivo chamado a.exe. No caso é o nosso executável, inclusive se a gente quiser executar ele aqui, ele já executa. Mas vamos supor que eu queira dar um nome específico ao nosso arquivo. Então eu dou um tracinho O e escrevo o nome da aplicação. Eu quero chamar de main. Bom, ele não imprimiu nenhuma mensagem de erro, então aparentemente compilou o nosso código. Tanto que se eu pegar para executar, né, eu vou escrever main, vou dar um tab. Eu não quero meu código C, eu quero meu código em exe, né? Ou se eu der um tab de novo, ele já sugere o exe. Então dei tab aqui 2 vezes para executar nosso código. E lá, ele escreveu olá mundo. Se eu por um acaso alterar a mensagem que é impressa aqui, dar um Ctrl S, apesar de que eu salvei o arquivo, o que acontece? Ele vai executar o código que estava antes, porque o que? A gente não compilou, ou seja, a gente não atualizou, não salvou esse arquivo main.exe. Então, a gente tem que executar de novo o código de compilação, né? GCC, a minha entrada, tracinho o main, então ele vai substituir lá o main. E agora, de fato, ele vai estar imprimindo a mensagem toda errada que eu escrevi. Se eu quiser limpar o terminal aqui, eu dou um CLS. Agora aqui é umas dicas que eu passo. Se eu quiser limpar o terminal, eu escrevo CLS. Se eu quiser ocultar o meu terminal, é só apertar o Ctrl e o apóstrofo. Ele aparece e some. Dá para configurar esse atalho também. Dá para procurar no VS Code. E no geral é isso. Nos próximos vídeos a gente vai explicar melhor o que é a biblioteca, o que é função aqui, esse int main, para que serve, o que é esse printf, né? Eu acho que ficou meio intuitivo pela execução do código, né? Ele imprime uma imagem no terminal, uma mensagem no terminal. A gente tem esse return 0 aqui também, que a gente vai explicar melhor nos próximos vídeos. Mas esse vídeo é mais uma introdução mesmo, como instalar os programas, como fazer a configuração, porque é o VS Code que a gente vai estar utilizando para programar em C. Inclusive o VS Code ele é vasto, tipo, você pode usar ele para programar em Java, programar em Python, programar em tudo quanto é linguagem que você imaginar, porque ele possui
muitos atalhos, muita facilidade, muita versatilidade também. Você não necessariamente precisa baixar um programa muito pesado para fazer uma programação específica. Enquanto que no VS Code, você vai instalando as coisas que você precisa ali. E eu mostrei para vocês o que a gente fez de fato, né? Foi instalar as coisas referentes ao C, configurar o MinGW, o nosso compilador. E no geral é isso, espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem algum tipo de dúvidas, não deixem de comentar. Siga o canal da Fundação Azimo, esse é o começo da série, como eu falei. A gente vai fazer mais vídeos explicando a fundo sobre a linguagem C, então desde o básico, printf, scanf, até o avançado, função, vetor, recursão, etc. A gente vai estar explicando para vocês, então não deixem de seguir a Fundação. Deixem os comentários novamente, como eu falei. Engajem o vídeo. E é isso, pessoal. Até a próxima. Falou!